Boa tarde a todos. É com satisfação que a gente está abrindo a nossa programação virtual em 2022. Hoje com a palestra O Desafio de Viver. Então todos nós, né, vivemos no mundo, né? E esse viver no mundo nos traz muitos desafios, né? Muito desses desafios a gente não compreende e não sabe como, e não compreendendo, a gente não sabe como lidar com eles, né? Então a gente vai sendo meio que arrastado pela vida, né? Com momentos de altos e baixos e passando por sofrimentos, né? E muitas vezes a gente não se dá conta de como que a vida pode ser diferente, né? Que a gente pode ter uma vida em que a gente compreenda ela e que a gente consiga tornar ela de uma maneira um pouco mais administrável dentro do que é possível, né? Isso a gente chama, né, um viver de maneira inconsciente, né? Então, quando a gente vive nesse inconsciente, a gente meio que é levado pela vida, né? E a gente se torna como um navegador que não conhece o mar e o mar leva de um lado para o outro, vai jogando de um lado para o outro, né? Quando a gente se torna consciente da vida e começa a compreender, equacionar as demandas que ela nos traz e a compreender em alguma medida, né? É como se a gente tivesse feito um curso de navegador. A gente passa a conhecer aquele mar que a gente está navegando e a gente tem um leme que a gente pode direcionar o barco e a gente pode navegar, inclusive, contra o vento, né? Então, conhecer a vida, né, e as demandas que ela nos traz é importante para a gente viver com menos sofrimento e compreendendo essa viagem que a gente está empreendendo, né? Então, o William K. Judge foi um dos fundadores da teosofia com Helena Blavatsky, né? Dos cofundadores. Ele tem uma frase que ele diz assim: o curso da evolução é o drama da alma, e a natureza não existe para outro propósito senão a experiência da alma. Ou seja, muitas vezes a própria vida ela tem uma dinâmica que é nos levar por esse caminho de experiências, né? Todas as coisas que nos acontecem são experiências para a nossa alma, né? O cristianismo, né, São Paulo colocava que o homem tem três instâncias, né? A instância material, a alma e o espírito. E a alma, ela é aquela parte que nos conecta a nossa personalidade com a nossa espiritualidade. Então, é como se fosse um canal de comunicação. E quando a gente não conecta com a nossa alma, a gente perde esse contato com o nosso espírito. E a gente tenta viver a vida apenas na natureza material dela. E a natureza material dela, ela tem certas energias que leva ela de uma maneira que faz com que, se a gente não sabe navegar nela, ela nos causa dor. Então, desenvolver essa inteligência, essa compreensão desse processo de evolução, né? Desse drama da alma, nos ajuda a compreender a vida e a nos direcionar ela de uma maneira mais inteligente. Então, ele falou ali do curso da evolução, né? Então, dentro da teosofia, existe o estudo da evolução, né? Então, por exemplo, um mineral, ele evolui para o vegetal. O vegetal evolui para o animal. O animal evolui para o ser humano. E o ser humano desenvolve a natureza espiritual dele, né? Essa é a evolução dentro do ser humano. Nós já estamos na nossa evolução com o nosso corpo físico, nosso corpo emocional e nosso corpo mental já estão desenvolvidos, né? Então, com o desenvolvimento espiritual,
vai diminuir a nossa ênfase na parte material, ela vai ser o mantenedor da vida, mas hoje nós estamos vivendo com foco na natureza material, né? Então, os seres espirituais, o foco deles está no nível espiritual da vida e não tanto no nível material. Então, essa mudança é o que está acontecendo nessa experiência da alma. A diminuição desses nossos interesses pelas coisas mundanas para o interesse pelas coisas espirituais. A teosofia também ela fala dos 7 planos da consciência, né? Os 7 planos da matéria e a consciência que opera nesses 7 planos. Então, existe o plano físico, o plano astral ou emocional, o plano mental inferior, o plano mental superior, o plano búdico, o plano átmico e planos que até aqui a gente vive com o corpo corporificado, né? Tem uma experiência corporificada. E a partir daqui a experiência é sem corpo. Então, em todos esses estágios, a nossa consciência pode estar focada no nível físico, a nossa consciência é como um dial, né, de um rádio, ela pode estar focada nas nossas emoções, nas nossas ideias e pensamentos, nas nossas memórias, mas ela pode também focar em coisas mais elevadas, né? E a evolução acontece quando a nossa consciência começa a se elevar para níveis além da personalidade, né? A personalidade vai até o plano mental inferior. Então, é essa a parte que tem que ficar mais sutil para que a consciência possa estar vibrando na mesma vibração sutil desses planos superiores, senão a consciência não consegue se elevar, né? Enquanto a gente está vibrando em emoções pesadas ou em pensamentos negativos ou cruéis, né? Ou de preconceito, essa consciência não consegue se elevar a níveis mais sutis, né? Que são os níveis espirituais, né? Essa corrente de evolução, ela acontece dentro de um ciclo de vida e de morte, né? Então, com as reencarnações, né? A teosofia, ela não obriga que se acredite na reencarnação, mas que a gente considere ela como numa pesquisa filosófica, né? Quando a gente tira a reencarnação da consideração dentro do entendimento da vida, princípios como justiça, né, elas se perdem, né? A gente, numa vida, teria dificuldade de desenvolver todas as características que nós precisamos, que nos levem a esses aspectos espirituais, porque a gente tem que fazer transformações que são muito graduais, vão devagarinho, porque as nossas mudanças a gente demora para se dar conta, e se dando conta a gente pode demorar para conseguir mudar hábitos que a gente já tem de longo prazo, né? Mas eles, no longo do recurso do tempo, eles vão acontecendo. E o processo da reencarnação faz com que a gente tenha diversas oportunidades de ir adiante nesse processo, né? Dentro do processo do ciclo de vidas e de mortes, né, existem 2 aspectos. O aspecto forma, que é o nosso corpo, e o aspecto vida, que também tem dentro dele, traz junto com ele o aspecto da consciência, né? Vida e consciência é um bolo só, né? Então, o que morre, né, é a forma. A vida não morre nunca, né? Então, a Annie Besant chama isso como se a morte do corpo, ela chama como se fosse, compara com uma troca de roupa, né? Numa vida eu fui um rei, na outra vida eu venho como mendigo, na outra vida eu venho como homem, na outra vida eu venho como mulher. Então, quando por exemplo, eu venho como uma pessoa rica, né? E desconsidero um mendigo, eu posso na próxima vida estar vindo como mendigo, né? Como é que eu gostaria como mendigo que as pessoas me acolhessem, né? Então, acho que a gente quando se identifica com o corpo que com essa roupa que nós estamos vestindo, né? Esse corpo que nós estamos vestindo atualmente,
com uma sensação assim, de identificação, a gente está fazendo mal, porque aquele corpo se vai, e aquela identidade se vai, e nós não somos nada daquilo. Nós não somos, ou nós somos tudo aquilo, né? Talvez seja mais correto dizer que nós somos tudo aquilo. Nós somos rei, mas nós também somos mendigo. Nós somos homem, mas também nós vamos ser mulheres, né? Dizem que de 3 a 7 encarnações a gente muda de sexo, né? Então dá para entender que quem tem preconceito, o homem que tem preconceito com a mulher, ou a mulher que tem preconceito com o homem de qualquer jeito, a gente está fadado a voltar no outro papel, né? Onde nós vamos sofrer aquele preconceito que nós próprios plantamos quando a gente estava encarnado naquele papel, né? Então a gente se despir de todos os preconceitos, é uma maneira de passar a vida entre essas encarnações de diferentes maneiras, sem gerar karma para o próximo papel que a gente vai assumir, né? E com um sentimento de justiça, né? Então, dentro desse ciclo de reencarnação, né, nós estamos sempre plantando o que nós vamos colher na próxima encarnação. E os orientais chamam da lei do karma, né? Que a gente também, um dos nomes que a gente chama ela é lei da justiça, né? O karma, ele diz assim, que cada ação resulta numa reação. Então essa reação é uma consequência, né? Eu digo que na nossa vida, cada escolha que a gente faz na nossa vida, ela nos leva para um caminho, né? Então esse caminho pode estar certo, às vezes a gente compreendeu a situação e está indo numa direção correta. Esse caminho pode ser que dê certo por um tempo e daqui a pouco se desfaz. Esse caminho pode ser totalmente errado. Então a gente tem que ir aprendendo com tudo aquilo que nos acontece, né? Aprendendo no sentido de que as coisas têm uma maneira certa de dar certo, né? Tem uma maneira em que as coisas dão certo e tem uma maneira que elas não acontecem ou não acontecem a longo prazo, né? Não duram muito tempo. Então, esse aprendizado, né, faz com que a gente vá se tornando mais sábio, tenha mais sabedoria de vida, né? Essa sabedoria de vida não depende de escolaridade, né? Tem pessoas que são muito cultas, mas não têm essa sabedoria de vida. E tem pessoas que não têm cultura, mas que olham a vida com esse olhar de aprender e se dão conta de coisas sem ter uma escolaridade plena, né? Então, a lei do karma também, ela nos coloca, né, que a gente colhe o que a gente planta, né? A gente fez escolhas e achou que aquilo ali poderia dar certo e o que a gente faz quando não dá certo, tudo que a gente está fazendo, todas as ações que nós estamos fazendo, todos os pensamentos que nós estamos tendo, o pensamento gera karma, as emoções geram karma, as nossas ações geram karma, a nossa inação gera karma. Então, a gente tem que buscar uma vida de sabedoria, né? Porque tudo que nós estamos fazendo, a gente está criando o nosso futuro, né? De certa maneira, né? Eles sempre dizem que o futuro é um livro em branco, né? Que nós estamos preenchendo ele a cada ação que nós fazemos, né? E tem ações que a gente faz que não criam karma, né? O que eles chamam de nishkama karma, né? Então, a ação correta, ela não cria karma. Ela começa e ela termina no momento em que ela é feita. E ela tem um conceito de correção e de justiça que ela simplesmente morre ali. A energia dela morre ali, né? Então, é esse tipo de ação que a gente está buscando. A ação que é justa, que é correta e que não busca resultado nenhum, né? A não ser a verdade, que ela use a verdade, a justiça, né? Para que ela não deixe nenhum resquício kármico para o futuro, né? Então, a nossa melhor escolha seria procurar encontrar dentro de nós e aprendendo, né, e criando a percepção da vida do que são ações que atingem esse objetivo
de ser justas e verdadeiras, né? Então, isso exige que a gente tenha uma compreensão da situação, né? Muitas vezes a gente age no impulso, e a ação com impulso, ela é muito emocional, né? Ela não, geralmente ela não resolve as coisas, ela pode até criar mais confusão, né? Então, quando a gente compreende a situação, a gente pode até nem gostar daquilo que a gente se deu conta, mas ela é uma realidade. E o que é realidade a gente tem que aprender a aceitar. Porque aquilo que a gente às vezes deseja é uma coisa irreal, ela não vai de acordo com como o mundo funciona, né? De verdade, né? Então, ela é simplesmente um plano nosso, um desejo pessoal, mas ela não é real, ela não tem como chegar lá sem ter grandes mudanças, talvez, né? Dentro dessa ação sábia sempre tem que existir verdade, né? Ela sempre tem que resolver as coisas a longo, médio e longo prazo. Geralmente as ações que a gente faz, elas querem resolver agora, né? E o agora, às vezes a gente consegue se livrar de um problema agora, mas ele volta daqui a pouquinho, né? Então, você está sempre voltando para o mesmo assunto. Se a gente quer resolver definitivamente, a gente tem que olhar a longo prazo e ver o que é correto e justo, né? Ser compassivo também, ter simpatia pelo outro também ajuda, né? Porque às vezes a gente é tomado por emoções de frustração, de raiva ou qualquer em relação a alguma situação, mas ela não ajuda em nada, né? A gente tem que compreender que o outro ser humano também tem as suas demandas, também tem as suas ilusões, também tem dificuldade, né, de saber o que fazer, né? Então, aquele que tem mais sabedoria, ele deve sempre ser o portador dessa busca de harmonia, né? E sempre buscando aquilo que é justo, né? E tem que ser correto para mim e para o outro também. O Cristo já dizia, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, não é fazer o que é bom para o outro. A justiça é o que é bom para todos, né? Eu fui procurar, né, a estátua da justiça, né? E a gente está acostumado aqui no Ocidente a ter a justiça com os olhos vendados, com a balança e a espada, né? E descobri que na Grécia essa aqui era a estátua da justiça, né? Então ela tem uma balança nessa busca do equilíbrio do eu e do outro, né? Quando um está com mais peso do que o outro, a balança está desequilibrada, né? Então essa equanimidade, né, de botar os dois com a mesmo peso no julgamento, né? Um julgamento isento, né? Tudo isso ajuda a encontrar essa ação perfeita. E aqui a Temis, né, que é a deusa da justiça, ela está carregando uma cornucópia. E a cornucópia, ela é o símbolo do infinito, da evolução infinita, né? Então, eu me lembrei dessa frase: uma justiça perfeita regula o mundo, né? O mundo, o universo, ele é gerado, ele é regido pelas mesmas energias que atuam em nós, né? E o universo está em perfeito equilíbrio. Isso é karma, né? Isso é karma, não, isso é a lei do equilíbrio, né? A lei da harmonia, a gente olha para o universo, a gente vê essa lei da harmonia acontecendo, né? E mesmo assim, de vez em quando ainda tem um desgarrado lá, uns meteoros desgarrados, né? Quer dizer que a harmonia não é uma coisa parada, né? O universo está evoluindo. Vai ter mundos que vão explodir, vai ter mundos que vão morrer, né? Então essa harmonia, ela é viva, né? Ela tem movimento, né? Então, quando a gente tem essa noção de que uma justiça perfeita regula o mundo, a nossa vida toma uma outra dimensão, né? A gente tem que procurar perceber como é que esse equilíbrio acontece na vida, né? Ele está acontecendo em tudo que é lugar. E ele pode acontecer aqui e agora na nossa vida, mas nós temos um papel nisso aí, né? Se admitirmos que estamos na corrente da evolução, então cada circunstância deve ser considerada totalmente justa para nós. Isso aqui é do livro Momento de Sabedoria, 5 de março. Então, o
o Judge falou que nós estamos na corrente de evolução, que essa corrente de evolução, ela busca a experiência da alma, e agora aqui a Blavatsky está nos dizendo que se nós estamos num curso de evolução, ou seja, a evolução quer dizer que eu estou indo do imperfeito para o mais perfeito, né? Eu estou tendo uma evolução positiva, espero que positiva, porque negativa também acontece, né? Mas, então a gente tem que considerar que cada circunstância deve ser considerada totalmente justa para nós. Por que é justa? Porque eu estou tendo a experiência que eu preciso para desenvolver a qualidade e alguma qualidade em mim. Então, essa experiência ela não veio para me prejudicar. A natureza não está contra mim, querendo que eu sofra. Eu estou sofrendo porque eu não estou conseguindo desenvolver alguma qualidade que essa minha alma precisa expressar nesse momento. Então, a natureza está me dando uma oportunidade de eu desenvolver alguma qualidade de alma, de dar um passo adiante, né? Então, não é um momento de injustiça, é um momento de oportunidade, dentro de um fluxo, de uma corrente de evolução. Então, aqui eu achei esse texto da Annie Besant, que ela fala das energias que operam no universo, né? E operam em nós também, né? Então, ela diz assim: sobre a influência de 3 energias da natureza, as qualidades da matéria, ou gunas, o homem move-se desordenadamente em todas as direções. O morador do corpo, o ego, fica sob o domínio das gunas, cuja atividade constitui o universo manifestado, e com as quais se identifica o homem, que julga atuar quando elas atuam e estar atarefado quando elas de fato produzem a sua atividade. Vivendo com elas, o ofuscam e alucinam, e perde por isso todo o conhecimento do seu verdadeiro ser, de modo que tudo quanto vê na vida se reduz à atividade das gunas, que o impelem para todos os lados, arrastado por desencontradas correntes. Nessas condições não se sente o homem apto para as formas superiores do yoga, sem primeiro desvanecer, embora parcialmente, essas ilusões. Deve começar por compreender as gunas, separando-se das atividades do mundo dos fenômenos. A primeira etapa, portanto, do Karma Yoga consiste na disciplina das atividades, serenando as gunas. Esse aqui é um pedaço, tem mais partes aqui embaixo, é do livro O Caminho do Discipulado, da Annie Besant. Então, essas 3 energias, né, que agora nós vamos falar ali de Tamas, Rajas e Sattva, elas operam em todo o universo, são qualidades da matéria, dentro da matéria estão essas energias, e essas energias fazem com que as coisas se movam, né? Então, aqui ele diz, o homem desordenadamente em todas as direções. Quando a gente está inconsciente, essas energias, elas nos dominam, e elas nos fazem se mexer quando é para ficar parado, parar quando é para fazer alguma ação importante, e sem sabedoria, né? Então a gente vai sendo levado de um lado para outro por essas energias que estão atuando em nós, e que a gente, por ilusão, a gente se identifica com elas e diz, eu sou essas energias, eu sou essas atividades, né? Então, enquanto a gente não se der conta, enquanto a gente está sob o domínio dessas energias e está identificado com elas, a gente perde o contato com o nosso verdadeiro ser, que é o nosso ego, esse ego espiritual, né? Porque a gente está só focado na parte material. Elas nos levam para atividades dentro do mundo material, né? Então ele fala aqui que a gente tem primeiro que compreender, perceber esse movimento, né? Separando-se das atividades do mundo dos fenômenos. Ou seja, essa pandemia está sendo um momento ideal para a gente, ficando separado do mundo, conseguir observar esses movimentos desordenados, né? Porque dentro de nós eles vão começar a pedir para fazer coisas, né? Vão querer fazer coisas que a gente não pode, né? E a gente vê isso aos montes por aí, né? Então, na hora de que a gente tem que ficar quietinho dentro de casa, a gente quer sair,
a hora que a gente tem que sair, a gente quer ficar quietinho dentro de casa, tem diversas variantes conforme a pessoa e temperamento, né? Então, aqui ela está falando do Karma Yoga, da Yoga da Ação, consiste na disciplina das atividades, serenando as gunas. A disciplina das atividades, ela dá quando a gente tem essa consciência de que eu não sou esses movimentos e que eu não preciso deles, que eu posso disciplinar, porque eles começam a tornar a vida da gente um martírio, né? Então, eu posso decidir o que eu quero fazer e fazer na hora que eu quero. Então, isso é um modo de um agir consciente, né? Eu vou dirigir o movimento e não ser levado por eles, né? Então, as gunas, as 3 tipos de energias, né, são tamas, rajas e sattva. As 3 gunas, tamas, rajas e sattvas, com as quais tudo que nos cerca foi edificado, combinado de 1000 maneiras, o ego encarnado, morador do corpo, deve tornar-se senhor soberano e procurar estabelecer uma distinção entre ele e as gunas, conhecendo as funções destas, controlando-as e dirigindo suas atividades. Tama se traduz por obscuridade, preguiça, inércia e negligência. Sua utilidade consiste que ela age como resistência, a qual se deve combater e vencer, de modo que a luta e a vitória desenvolvam a vontade, conquistando-se o domínio e a disciplina de si mesmo. Podemos comparar sua atividade na evolução humana aos halteres nos exercícios dos atletas. Estes jamais conseguiriam robustecer seus músculos se não os exercitar em vencer alguma resistência, esforçando-se rapidamente em levantar os pesos, repetidamente. Diariamente esforçando-se em vencer a resistência que se opõe ao seu manejo. Do mesmo modo, tamas, negligência, ignorância e inércia, interveio na evolução. O homem deve vencer esta guna e desenvolver sua força na luta. Os músculos da alma se robustecem quando o homem triunfa da negligência, vence a preguiça e a fraqueza, que são as qualidades tamásicas da sua natureza. Os ritos e cerimônias religiosas foram estabelecidos com o propósito de vencer a qualidade tamásica, pois em grande parte serve para adestrar o homem em combater a lentidão, a preguiça e a indolência da sua natureza inferior, colocando em presença de certos deveres que devem ser cumpridos em momentos determinados, quer o homem sinta ou não o desejo nesse momento de os cumprir, quer esteja ou não dominado pela atividade ou pela preguiça. Então aqui ele fala da primeiro tipo dessas energias, que é tamas, né? Então, tamas é uma tendência à inércia, né? À postergação, aquele sentimento de preguiça, e tudo isso leva a uma obscuridade de percepção, porque ela nos coloca no mundo em que a gente nem age, né? Aqui ele fala, então, né, que os músculos da alma são fortalecidos cada vez que a nossa tendência seria negligenciar algum dever para fazer qualquer bobagem que a gente queira na vida, né? Eu gostaria de fazer uma maratona de um programa qualquer, quando na verdade eu estou com alguém doente na família que eu deveria estar cuidando, né? Botar um caso bem drástico, né? Então, a natureza mais tamásica, ela quer só as diversões, né? Ela não quer cumprir deveres, né? E a nossa vida, a vida da alma, ela é associada ao cumprimento todos os nossos deveres que a gente assumiu, né? Se a gente tem um emprego, né? Nós temos deveres com o nosso empregador. Se nós resolvemos nos casar e temos esposa, marido e filhos, nós temos deveres com a nossa família, né? Nós temos deveres com nossos pais. Como cidadãos, nós temos alguns deveres com a cidade que a gente mora, né? Com o país que a gente mora. Então, quando a gente relaxa a nossa responsabilidade em relação a esses deveres, em relação a não fazer nada, ou a gente troca por atividades que são menos importantes, a gente está dando força para essa atividade tamásica, né?
Eu me lembro assim, quando eu casei, né? No primeiro dia tu tá casando, tem a festinha, tem a coisa, todo mundo feliz. Depois tu faz 2 dias, 3 dias de lua de mel. Aí quando tu volta para casa, tu descobre que tu tem uma casa inteira para limpar, roupa para lavar, né? Compra para fazer, planejar o dinheiro para dar até o fim do mês. E aquela coisa, e tu não tinha visto aquilo tudo, né? Tava tudo embutido no mesmo pacote, né? Então, tu começa primeiro tu te desespera com aquilo, né? Depois tu começa a fazer uma coisinha, eu preciso comer, então eu vou cozinhar, então eu preciso da roupa limpa, então eu vou lá. Quando tu vê e começa a te dispor a fazer aquilo, daqui a pouco aquilo se torna fácil, aquilo que era difícil, porque tu não fazia e não tinha o hábito, né? Tu de repente tá fazendo e aquilo tá gostando de fazer aquilo, né? Porque tu venceu ali a tua natureza da preguiça, né? Eu gostaria de que alguém fizesse para mim, mas paciência, né? A vida tá aí, né? A gente faz o que precisa. Então, o combate, né? A tamas, né? É a gente cumprir com os nossos deveres. Esse é o principal item, né? Isso é interessante, essa coisa da cerimônia religiosa que ela coloca aqui, né? É o cumprimento de algumas coisas no momento em que aquilo exige, não depois, não, né? De a gente estar com as coisas, com a vida em dia, digamos assim, né? E cumprindo nossos deveres. Às vezes a gente vê em algumas situações, assim, tu põe alguma exigência e as pessoas, mas para que precisa fazer isso? Para que a pessoa não se dá conta que é a preguiça falando dentro dela, né? É a resistência à evolução. Tu vê que coisas pequenas, né? Eu ir numa missa, eu me ajoelhar na hora que tem que ajoelhar, levantar na hora que a gente já não faz, né? É todo um questionamento, é todo um... E na verdade, se a gente fizesse aquilo, nós estaríamos exercitando a nossa alma a obedecer à nossa vontade, né? Então, nós não temos esse hábito de fazer a nossa vontade. Quando a gente pensa que a gente está fazendo a nossa vontade, na verdade, nós estamos sendo dominados por essa energia de tamas, né? Então, a gente, esse discernimento, né? A gente não consegue ter, né? Agora, quando a gente se dispõe a cumprir os deveres, depois tu te dá conta de quanta coisa útil tu conseguiu fazer que tu não teria feito se tu tivesse sob a influência dessa indolência, né, na nossa vida. A outra energia que tem, né, é a energia oposta, é a energia de rajas. Rajas é o movimento, né? As atividades do homem são guiadas por certos caminhos em que a atividade, tão ardente e vivaz no mundo moderno, manifesta-se em todos os sentidos, movendo-se em esforços precipitados em que tudo se faz apressadamente. Esta qualidade pode ser gradualmente dirigida, exercitada e purificada até que ela não mais possa impedir a real manifestação do ego. O objetivo do Karma Yoga é substituir o desejo imoderado dos gozos materiais pelo dever. O homem age para satisfazer seus objetivos inferiores, na ânsia de obter o fruto de suas ações, com a esperança de recompensa, apetecendo dinheiro para gozar a vida material e satisfazer seus baixos instintos. Todas as atividades de qualidade rajásica têm por fim a satisfação da natureza inferior, e para discipliná-las, de modo que sirvam ao propósito do ego superior, é necessário conduzir o homem a substituir o dever ao gozo pessoal. A trabalhar porque o trabalho é um dos seus deveres. A girar a roda da vida porque é sua incumbência assim o fazer. Isto é, não porque tenha a ganhar qualquer coisa, nem neste mundo nem no outro, mas porque nem sua ação deixaria o mundo de ser o que é. Sem sua ação, deixaria o mundo de ser o que é, e ficaria parado o girar da roda, o giro da roda. Quem pratica a yoga deve agir com a intenção posta em todo o conjunto e não parte separada, com o propósito de cumprir a divina vontade do cosmos
e não pelo prazer de uma entidade distinta que se imagina independente. O homem atingirá esse alvo elevando gradualmente a esfera das suas atividades. O dever substituirá o desejo moderado e as cerimônias religiosas são prescritas para conduzir gradualmente os homens à verdadeira vida, a vida superior. Aqui a gente vê o oposto, né? Tamas é uma energia que faz com que a gente não queira se mexer, não queira cumprir os nossos deveres, e Rajas faz o oposto, ela nos coloca tantas coisas para fazer que a gente não consegue fazer o que é principal, que é ouvir o nosso ego espiritual e fazer aquilo que é o nosso dever, aquilo que é importante, né? Então a gente faz um monte de coisas não importantes em detrimento daquilo que é importante, né? Então, quando a gente tiver com essa sensação de apressado, né, de ações precipitadas e fazer as coisas com muita pressa, isso é uma característica de Rajas, né? Geralmente a gente tem uma tendência um pouco para um lado, né? Mais para um lado do que para o outro. Ou até às vezes as duas, né? A gente para naquilo que deve fazer e age naquilo que não precisa, né? Então a gente vê que esses esforços mal direcionados, eles enlouquecem a pessoa, né? Porque a pessoa faz um monte de coisa e aquilo ali não dá resultado. Não chega a resultado nenhum, né? E aqui ele volta de novo, eu falei que a gente tem que dirigir essas energias, né? E, de novo, os deveres são o antídoto, né? O cumprimento do dever é o antídoto tanto para fazer o corpo se mexer na hora que ele tem que se mexer, como para parar de fazer as coisas desnecessárias e fazer aquilo que é importante, né? Então, o que é importante são os nossos deveres, né? Porque senão, quando a gente não tem esse direcionamento para os deveres, a gente vai trabalhar com os desejos do corpo, dos corpos inferiores, né? Que são aquele corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. O corpo emocional, ele tem desejos de todos os tipos, né? Quando a gente faz alguma coisa, ele já nos coloca o desejo seguinte, isso aí não tem fim, né? E são coisas que normalmente não nos acrescentam nada, né? São só gastando energia em coisas, talvez algumas até inúteis, né? Então, a gente diminuindo essas atividades e focando principalmente nos deveres, né? A gente consegue ir administrando essas energias e focando naquilo que é importante, né? E eu acho importante que ele diz assim, todas as atividades de qualidade Rajásya têm por fim a satisfação da natureza inferior. Então, ela não está agindo direcionado para a natureza superior, que é onde a alma está tentando nos conectar, né? Outra coisa que a natureza rajásica faz, né, é fazer coisas por nós mesmos, né? Isso é uma característica da natureza inferior. Ela está focada no ego pessoal e esse ego pessoal, ele se enxerga separado do todo. Quando uma das coisas que a teosofia ela acentua é que nós somos uma grande unidade, né? Nós fazemos parte de uma unidade. A vida é uma unidade, né? E se a gente parar para observar, o mundo funciona como ele funciona porque cada um de nós está fazendo um pedacinho daquilo que é preciso, né? E no momento que a gente deixa de fazer, a gente começa a receber sem contribuir, né? A Annie Besant dizia que quando a gente faz isso, a gente se torna como um ladrão, né? A gente recebe sem dar, sem participar dessa vida do conjunto, né? Então, cada vez mais, me parece assim, que a gente começa a se dar conta, né? De que eu tô comendo aqui porque alguém plantou, porque alguém transportou, porque alguém teve um lugar para vender, colocou para venda, né? Alguém costurou a roupa, né? Alguém fez o sapato, né? Alguém corta o meu cabelo, que senão teria um horror. Imagina todos nós cortando em casa, ia ser uma maravilha.
Então, assim, todos somos coparticipantes dessa vida, e essa vida é um conjunto, né? Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte. E a gente vê que quando a gente vence essa natureza tamásica da inércia, né? E começa a direcionar as nossas atividades para aquilo que é importante, essa vida se enriquece, né? A gente tem mais coisas para partilhar e a gente consegue ajudar pessoas que precisam também, que ainda não têm esse discernimento desenvolvido, né? Essa vida consciente, né? Não está vivendo ainda essa vida consciente, né? A Guna Sattva, ela na verdade ela não é uma energia, né? Ela é meio que a administração, seria como se fosse a sabedoria, né? É uma maneira de equilibrar essas duas naturezas, de tamas e sattva, de inação e ação, e conseguir fazer elas no momento adequado. Então, a gente observar a nossa vida e se dar conta, né, de coisas que a gente faz desnecessárias e diminuindo essas coisas desnecessárias, né? Percebendo quando a gente é pego por essa parte da preguiça, né? E conseguir ver as consequências disso, ou começar a ouvir mais a voz da nossa consciência, né? E fazer aquilo que é preciso no momento que é preciso, né? A gente começa a botar a nossa vida em ordem, né? Nós começamos a nos tornar os coordenadores da nossa vida, né? E ela começa a entrar nos eixos, ela começa a fluir melhor e sem tantas instabilidades, né? Aqui ela coloca, né, a parte de Sattva sobre a meditação, né? Então, a meditação é o momento em que a gente voluntariamente se coloca para dar uma parada, né? A gente para, fecha os olhos, se fecha para o mundo fenomenal e se abre para dentro. É um contato conosco mesmo, né? Então, esse contato pode nos ajudar a sair um pouco, reservar um pedaço do nosso dia para entrar em contato com essa nossa alma dentro de nós, né? Nesse silêncio que a gente cria interiormente, a gente pode, mesmo naquele silêncio, a gente está em contato com essa alma. Então, a partir desse momento que a gente encontra uma certa paz dentro dessa meditação, a gente começa, de repente, a esse fator de se dar conta, né? A gente começa a se dar conta de diversas coisas e essas percepções começam a fazer com que a gente consiga ir mudando a nossa vida, né? Ela fala que a gente começa, né, meditando quando a gente se levanta ou quando a gente deita e vai preparando para um dia que essa meditação faça parte do nosso dia inteiro, né? Porque a meditação, ela é não só esse parar e fechar os olhos, mas ela também é esse olhar que a gente põe na vida que está em silêncio. A gente cria um silêncio interior que a gente leva para a própria vida. E quando a gente tem esse silêncio interior, a gente percebe a vida com mais perfeição, porque a gente está fora desse movimento de tamas e de rajas, né? Então, esse olhar meditativo que a gente leva para a vida, ele nos ajuda a compreender melhor as situações e a agir melhor nas situações também. Seja quais forem as atividades que se empregue, o yogi medita e está sempre aos pés do mestre, embora a mente e o corpo estejam ativos no mundo dos homens, né? Então, ele cria uma condição de mente diferente, mesmo que a gente esteja na vida corriqueira, realizando o nosso trabalho normal, mas a nossa qualidade interior já não está mais focando nas coisas do mundo e nos valores do mundo, mas está focado internamente nos valores da alma. Então, a gente traz esses valores da alma para se tornarem, para operar no mundo através de nós, né? Então, ele diz assim: primeiro, o homem aprende a cumprir a ação como um sacrifício do dever, como pagamento de sua dívida para com o mundo no qual vive, retribuindo aos diversos reinos da natureza o que deles recebeu. Mais tarde, o sacrifício torna-se mais que o pagamento de uma dívida,
É a jubilosa oferta de tudo quanto o homem tem para dar. O homem se dá com todas as suas atividades, com todos os seus poderes. Ele mesmo é a dádiva da sua oferta. A gente está aqui para, de certa maneira, também trabalhar nesse coletivo, né? Dentro, e colaborar com ele. Quando a gente consegue colocar esses nossos, essas qualidades da alma na nossa vida, a gente está ajudando a elevar toda essa vida que está à nossa volta também, né? Em alguma medida. Mas aqui ele fala em sacrifício, né? O que a gente tem que sacrificar no meio do caminho? Essa visão individual, né? Essa visão do para mim, né? A Annie Besant, ela fala dos dois caminhos, né? No Oriente eles falam do Pravritti Marga e do Nivritti Marga. O Pravritti Marga é quando eu estou olhando para o mundo material e entendendo que é ali que eu vou encontrar a minha felicidade, né? E ali é um ambiente em que eu busco pegar coisas para mim, né? Eu tenho essa avidez, eu tenho essa individualidade, eu quero me salvar, eu quero subsistir, permanecer, e ter coisas, e ter conforto, e ter. Esse ter não termina nunca, muitas vezes, né? Quando a gente atinge uma certa maturidade espiritual, esse caminho já não serve mais, a gente começa a se sentir incomodado nesse caminho. E aí a gente começa o Nivritti Marga, que é o caminho de retorno, que é o caminho de volta para si mesmo, né? E nesse caminho é um caminho, a lei é inversa, né? É um caminho de dar, né? Porque aquilo tudo que eu obtive no mundo material, eu vi que não me supriu. E eu percebo que é no dar que a natureza... eu me sinto mais feliz quando eu dou do que quando eu recebo, né? E que a natureza espiritual, ela é dar, né? Pensar mais em dar do que em receber, né? Por isso que eu gosto muito da oração de São Francisco, né? É dando que você recebe, porque ela descreve o caminho espiritual, né? É dando que você recebe. Quanto mais tu dá, mais tu recebe. A felicidade do outro é a tua felicidade. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem é que morre? O que morre é o ego pessoal, né? Eu começo a me identificar com a vida como um todo. E aí eu já não... Esse pessoal já não existe mais, né? Existe eu como parte de um todo, né? Eu contribuindo para um todo, né? A natureza corpórea, devido a sua natureza complexa, a alma pode descer e aliar-se tão intimamente à natureza corpórea que não permite à vida superior exercer qualquer influência moral sobre ela. Por outro lado, ela pode unir-se tão intrinsecamente ao espírito a ponto de partilhar de sua potência, caso em que seu veículo, o homem físico, parecerá um Deus mesmo durante sua vida terrestre. Então aqui ele fala de dois momentos, né? O momento em que a alma está tão ligada a essa natureza corpórea que eu não consigo perceber que as influências superiores que vêm dos planos superiores não conseguem me atingir, né? Então eu estou só na vida material com as leis da vida material. E por outro lado, quando eu entro nesse caminho de retorno, que eu me abro pro espiritual, acontece o oposto, né? Esse espiritual, à medida que me abro, esse espiritual consegue me atingir nos níveis físicos, que esse influxo, eu posso me sentir um Deus, mesmo na vida terrestre, mesmo encarnado, né? Aqui, ó, a consciência, ela pode subir de plano para plano até... Não atinge o logo solar, que seria o que a gente chama de Deus, né? Mas chega perto. Então a gente pode atingir, mesmo em corpo, quando a nossa natureza mais grosseira foi diminuída, né? A gente tirou toda a parte grosseira, os nossos interesses estão na espiritualidade, a nossa consciência pode subir níveis superiores até quase contatar o divino, né? Então, por isso que ele fala, né, que o homem físico parecerá um Deus mesmo durante sua vida terrestre, né? E se a gente olhar para os grandes seres, né, que a gente
tem ou já teve encarnado, né? Um Buda, um Cristo. Hoje em dia, acho que a pessoa mais visível é o Dalai Lama, né? Eles têm uma natureza de uma alegria, de uma felicidade, de uma paz que a gente não encontra na nossa vida, né? Às vezes a gente está tão envolvido nessa natureza corpórea que a gente nem quer essa paz, né? A gente quer essa paz longe de nós, né? Mas depois que a gente passar a sofrer bastante, a gente um dia vai lembrar e dizer, puxa, eu gostaria de ter um pouquinho de paz. E aí com essa natureza começa a mudar e a gente começa a se abrir para essas experiências da alma, né? Então aqui eu trouxe, né, como ele falou aqui que a vida não permite a vida superior exercer qualquer influência moral, né? Então ele coloca como qualidades da vida superior essa influência moral, né, que através da nossa consciência, né? Nossa consciência começa a nos dizer o que é certo e o que é errado, né? Então aqui eu peguei um pedaço do livro do Bhagavad Gita, né? Então ele diz assim, Sri Krishna dirigindo Arjuna diz como formar um caráter divino. Essas são as qualidades, né, que o espírito tenta passar para nós, né? Intrepidez, pureza de coração, firmeza no yoga da sabedoria, caridade, autodomínio, sacrifício, estudo dos livros sagrados, austeridade, retidão, inofensividade, verdade, ausência de cólera, renúncia, tranquilidade, ausência de calúnia, compaixão para com todos os seres vivos, desprendimento, indulgência, modéstia, ausência de inconstância, coragem, clemência, firmeza, lealdade, amizade, ausência de orgulho. Acredito que deve ter mais, né, virtudes, né? Mas a gente pode ver uma coisa que me chama atenção, ele tem desde a inofensividade, mas também tem coragem, né? São qualidades de naturezas complementares. Quando a gente fala em inofensividade, a gente pode pensar que a gente vai ficar à mercê de alguma coisa, né? A pegar nos nossos medos, né? Mas eu também tenho coragem, né? Então essa coragem para que eu trabalhe as duas juntas, eu tenho que achar uma maneira de conciliar tudo isso. E essa maneira de conciliar é uma coisa que nenhum livro vai nos trazer. É uma experiência que nós vamos ter que fazer a nossa reflexão e encontrar maneiras de fazer essa conciliação. Quando a gente consegue fazer essa conciliação, a gente encontra um equilíbrio dentro de nós que ele não entra em excessos de natureza nenhum. Nem a inofensividade vai nos tornar uma pessoa que não faz nada ou que está à mercê de qualquer coisa, e nem a coragem vai fazer com que a gente abuse, né, dela em função de ela ser uma força, né, bem poderosa, né? Tem livros que falam, né, que a gente se torna forte por dentro e dócil por fora, né, amável por fora, né? Então, a força interior, ela nos mantém num equilíbrio, né? Porque tem todas essas energias, né, tentando nos dominar, né? Tentando fazer de nós escravos delas, né? Que se a gente não administra elas, nós vamos ser escravos delas, né? Então, encontrar esse fio interior de energia, né, espiritual, que mantém tudo ligado e ao mesmo tempo sob controle, e que eu estou no comando, não o eu pessoal, mas o eu ser, o eu da minha vontade, né, da minha vontade espiritual, né? Eu quero estar firme para poder usar minhas qualidades de uma maneira positiva, né? Eu vou saber quando o momento que é de renúncia e o momento que eu tenho que ter coragem para dizer o que falar, mas também falar com inofensividade e falar com ausência de cólera. E se a gente vê todas essas qualidades, elas fazem com que a gente tenha que encontrar uma harmonia interior, né? O Sirihan, ele diz que quando a gente começa com uma virtude, que a gente acaba tendo que desenvolver todas as outras, né? Então, a gente pode ver qual que é a mais
que a mais nos toca, né? E depois ir vendo aonde que ela dá problema, né? Porque aí a gente vai ver que tem que desenvolver mais coisas, que não basta só aquela, né? Que ela tem que estar junto com outras qualidades para encontrar ser equilibrada e ser uma ação correta, né? E onde é que essas virtudes nos levam, né? Às vezes a gente pensa assim, se sente um bobo no mundo, né? Ah, só eu que estou querendo fazer a coisa certa, todo mundo está fazendo a coisa errada, né? Isso vale a pena ou isso não vale a pena, né? Então aqui no Ciência do Yoga, né, que fala dos Yoga Sutras de Patanjali, ele fala de aonde que essas virtudes nos levam, né? Algumas das virtudes que ele cita os yamas e niyamas, né? Então ele diz assim, ó, estando firmemente estabelecido na não violência, deixa de existir hostilidade na sua presença. Então, se a gente tem como um voto de vida a não violência e consegue estabelecer isso firmemente, né? Não é no primeiro momento, né? Não é na primeira vez que eu não sou... A não violência, ela é uma coisa gradual. Todas essas virtudes são desenvolvidas de uma maneira gradual, né? Então, eu começo conseguindo segurar uma violência, né? Alguma coisa me desagradou, que tocou em algum ponto que eu tenho uma sensibilidade ou que é importante para mim, e aquilo ali me desenvolveu uma raiva, né, em relação à coisa, ou eu quero revidar, e eu consegui não revidar, mas eu ainda tenho todo aquele trabalho anterior que gerou essa violência, né? Então ele sempre, o Taimini diz que nós temos que ir à raiz daquilo que gerou a violência, né? Para tirar a raiz. Se a gente não tira a raiz, e a raiz está no inconsciente, né? A violência foi consciente, ela tem uma ação real no mundo. Mas antes dessa violência, existem todos os sentimentos, pensamentos e alguma coisa lá que é o gatilho que leva àquela ação. Então, se eu não tiro essa raiz, ela vai voltar, né? Então, esse é o caminho do autoconhecimento, né? Que a gente se volta para si mesmo e começa a ser um observador de si mesmo para descobrir esses gatilhos, essas raízes e conseguir compreender o que gera essa violência e perceber que aquilo ali também não vai levar a nada, né? Mas quando a gente consegue chegar, esses grandes seres chegam, né, na completa não violência, e isso aí para nós vai levar, a natureza não nos dá esse resultado nas primeiras vezes que a gente começa, porque a gente também tem uma lista kármica de dívidas que a Nibbesam fala, né? Então, tu tem que ser muitas vezes não violento para tirar aquele karma da violência, né? Receber violências e não responder na mesma moeda, né? Porque quando eu recebo a violência, eu estou pagando a minha vida kármica. O que eu faço depois? Eu estou criando a nova dívida kármica ou não, né? Então, minha resposta sempre tem que ser de paz, né? De concórdia, de harmonia, né? Ou ficar quieto que a gente já não cria problema. Depois a gente vai pensar no assunto, né? Depois a gente vai aprender, na próxima vez a gente faz diferente, e assim nós vamos fazendo paulatinamente. Ah, mas isso aqui também não deu certo. Ah, então na próxima vez eu vou pensar e vou fazer de novo. E a nossa vida é isso, né? Então, quando esses grandes seres eles se estabelecem na não violência, né, deixa de existir hostilidade na sua presença. Por quê? Porque a violência está em nós. Então, enquanto a gente for violento, vai haver violência perto de nós. Pode ser, o Dalai Lama vive num mundo violento, né? Mas o entorno dele está menos violento do que o nosso, talvez, né? E ele também diz assim, estando firmemente estabelecido na veracidade, o fruto da ação repousa somente na ação. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, né? Quer dizer que a veracidade faz parte dessas virtudes principais, né? Vocês já imaginaram um mundo em que a gente não possa confiar uns nos outros? Né? Um mundo sem veracidade é um mundo que a gente não consegue confiar uns nos outros, não sabe nunca quando a pessoa está dizendo a verdade ou está dizendo a mentira, né? Apesar de a mentira ainda existir no mundo, eu acredito que a veracidade ainda é a maior
ainda vence, né? Senão o mundo estaria mais caótico. O fruto da ação repousa somente na ação, é essa ação do Nishkama Karma, né? Eu faço uma ação simplesmente porque ela é a coisa certa a ser feita, e não com segundas intenções, não com intenção de colher frutos ou de receber recompensas. E eu acredito que a veracidade é um dos pontos principais assim das virtudes, né? Estando firmemente estabelecido na honestidade, todas as espécies de gemas apresentam-se. Então, se a gente é honesto em todas as situações, me parece que o próprio universo vai nos dar aquilo que a gente precisa, né? Quando a gente precisar. É uma coisa meio assim. Eu já ouvi comentários assim de que os mestres eles têm poderes para gerar essas riquezas, né, quando eles precisam. Mas com certeza seres dessa natureza não fazem isso por brincadeira e nem dão bola para dinheiro ou para valores, né? Eu tenho para mim essa coisa de honestidade como uma coisa bem séria para mim, e ultimamente tem que acontecer que as coisas me voltam, né? Eu fui no lugar e caiu dinheiro no chão, a pessoa vai lá e me devolve. Mas eu também faço isso com as pessoas, né? Então, assim, é como se fosse um retorno daquilo que eu mesmo estou fazendo, né? Isso aqui também está estabelecido dentro desse coisa do karma, né? A gente está sendo aquilo e aquilo está voltando para nós, né? De certa maneira. Com o estabelecimento da não possessividade, surge o conhecimento do como e do porquê da existência. A possessividade, ela faz com que a gente atribua valores a coisas que não têm aquele valor, né? Importância, né? Eu quero certas coisas porque eu achei elas importantes na minha vida. E essa declaração de importância faz com que eu crie uma distorção na percepção da realidade, né? Então, para eu conseguir perceber a realidade como ela é, eu tenho que ter uma imparcialidade. Eu tenho que não ter nenhum desejo de que as coisas sejam assim ou assado, porque senão esse nosso desejo distorce a percepção. Então, quando a gente não tem nenhum interesse em que a realidade seja dessa ou daquela maneira, eu percebo as coisas como elas são, né? A importância ou não delas, né? Qual é a função delas na vida também, né? Da pureza mental surge a pureza de sattva, disposição ao contentamento, unidirecionalidade, controle dos sentidos e aptidão para a visão do eu. Esse princípio de sattva, ele é um equilíbrio, né? É uma visão equilibrada das coisas, é um autocontrole, né? Dessas energias, tomar essas energias sob o nosso controle e encontrar esse equilíbrio dentro de nós, né? Quando a gente consegue criar esse equilíbrio, o corpo físico, emocional e mental que estão sempre em turbulência, e a gente encontra esse equilíbrio, essa harmonia, a gente faz essa conexão com esses níveis superiores, né? A nossa consciência consegue receber influxos superiores, e esses influxos superiores, eles têm isso aqui são características desse fluxo superior: contentamento, que é um tipo de felicidade mais interna, né? Que não depende de nada externo, né? Eu simplesmente existo e por existir eu tenho essa satisfação, eu estou feliz. Unidirecionalidade, ou seja, eu paro de estar interessada em 200 coisas ao mesmo tempo do mundo material, e eu tenho uma direção, e essa direção é esse centramento que eu tenho com o meu divino, né? Eu estou focada nesse centramento do meu divino. Controle dos sentidos, né? Os sentidos estão associados a essa falta de unidirecionalidade. Os sentidos nos atraem para as coisas físicas, né? E enquanto eu estiver sob o domínio dos sentidos, eu vou ter os desejos pelas coisas. Quando essa coisa eu estiver no inconsciente, né? Quando eu me torno consciente e percebo que essas coisas não são importantes em si, eu começo a trazer
essa minha consciência a trabalhar a partir do interior e não dos sentidos e dos desejos. É como se eu tivesse voltado para mim mesmo e eu estou coordenando isso e não sendo coordenada por eles. E aptidão para a visão do eu. Esse eu é nós mesmos, só que nós mesmos estamos misturados com todas essas coisas, né? Com os órgãos dos sentidos que nos ligam com os desejos, com a mente inferior, com a visão do eu pessoal. Quando a gente começa a diminuir tudo isso, o que sobra lá é essa consciência espectadora, que está sempre pronta e percebendo tudo, mas existe um silêncio, né? E é um silêncio que não incomoda, um silêncio que é natural da alma, né? A alma não é falante, a alma é observante. Então, essa vida consciente, né, a gente precisa assumir, né, o controle da nossa vida, né? E para isso a gente precisa de atenção, né? Aonde que a nossa atenção está? Normalmente as pessoas deixam a vida correr solta, né? E aí a atenção está em lugar nenhum. A vida vai nos levando por altos e trancos e barrancos, né? Quando eu coloco atenção na vida e começo a observar, me torno um observador dessa vida e começo a observar os desdobramentos dela no tempo, começo a observar o que me afeta nesse viver, né? Tanto para bem como para mal, eu começo a ter um percebimento mais amplo dessa realidade, né? Eu me torno um observador da vida e a perceber como é que ela funciona, né? Então eu começo a olhar internamente, né? Quais são minhas preferências, o que me atrai, o que eu rejeito, né? São preferências pessoais, né? A vida em si, ela não tem preferências, as coisas são assim e são assado. E só. Eu sei as consequências que aquelas coisas podem levar, né? Nas suas devidas medidas, né? A gente percebe também como é que a gente é afetado e como é que nós afetamos com as nossas ações os outros, né? Percebemos as consequências daquilo que a gente faz, né? Ou do que os outros fazem, né? A gente pode escolher, né? Perceber que tem consequências que agem a curto e a longo prazo, né? Às vezes tem coisas que nos acontece, né? E foram coisas que a gente pensou lá no passado, né? Tem coisas que demoram a acontecer. E depois que a gente começa a se tornar observador, às vezes a gente começa a se dar conta que essa resposta kármica começa a se encurtar. Às vezes tu pensa, puxa, mas assim, 2 meses atrás, isso aqui está me acontecendo que eu não estou gostando, eu fiz para outra pessoa 2 meses atrás, eu achei que estava legal, né? Então, se eu não estou gostando, eu não tenho que fazer para as outras pessoas também, né? Então, o karma nos mostra o que é ruim. Quando a gente sente que uma coisa é ruim, não é que eu tenha que ficar com pena de mim mesmo. Eu tenho que pensar que eu não devo fazer aquilo para os outros, né? Se é ruim para mim, é ruim para os outros também, né? Então, eu tenho que parar de fazer para os outros isso que me acontece. E também observar o que gera sofrimento, o que gera felicidade, né? Então, essa observação da vida vai nos enriquecendo de uma maneira que a gente nem se dá conta, assim, mas de repente a gente começa a compreender mais, né? Essa coisa de causas e consequências, né? E percebendo as consequências desejáveis, eu tenho que mudar as causas, né? Eu tenho que parar de fazer aquilo que gera aquelas consequências, né? Outra coisa também que é importante é a gente assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, né, nossas próprias escolhas que geram nossos sofrimentos, né? E às vezes a gente observa que as pessoas começam a orar, fazem as bobagens, aí vão lá orar para que Deus proteja elas. Deus não nos colocou aqui para ele ficar nos protegendo de coisas que nós mesmos fazemos, né? Então a gente tem que mudar esse comportamento, ser responsável por aquilo que a gente faz, e se a gente não quer gerar sofrimento, a gente tem que parar de fazer as coisas, né? A gente tem que aprender a dizer não para si mesmo, né? Tem que aprender a dizer não para aquilo que nos causa dor, né? São escolhas inteligentes, conscientes, né? A gente também muitas vezes
né, além de Deus, quer que outros resolvam a nossa vida, né? A gente aceita um guru para que aquele guru, né, resolva a nossa vida. A gente aceita uma religião para que a religião resolva a nossa vida. Ou a gente quer que os nossos familiares resolvam a nossa vida, né? Eu gasto sem limite, depois vou pedir para minha mãe ou para o meu irmão para me emprestar dinheiro para pagar aquilo que eu não sei parar de gastar, né? Então a gente tem que assumir a responsabilidade. Nós criamos a situação e nós temos que resolver essa situação. A natureza, né, nos deu muitos recursos, né? E muitos deles estão latentes, né? A gente não usa, e por não usar eles estão latentes. Mas à medida que a gente tenta usar, mesmo que no início a gente não tenha muita habilidade, ele vai se desenvolvendo. Cada vez que a gente executa uma coisa, a gente aprende um pouquinho mais. Então a continuidade vai fazendo que cada vez a nossa ação seja mais sábia. Uma coisa que a gente tem que incorporar na nossa vida também é a reflexão, né? Refletir sobre as situações, né? Nos textos, eu tinha me chamado a atenção do Krishnamurti, e agora lendo Ciência do Yoga, do Timing, ele também fala disso. Quando a gente fala em meditação, a meditação não é só aquele fato de a gente sentar e ficar quietinho ali com a mente em branco, né? A mente tranquila. A meditação, ela também é a reflexão, né? Então, se a gente refletir, precisa aprender a refletir sobre fatos, separar o que é fatos e do que são as autoilusões que a gente gera, né? A gente tem planos, a gente tem desejos e a gente começa a misturar isso com fatos, né? E quando a gente se atém aos fatos, daqui a pouco a gente começa a se dar conta que outras coisas são suposições, são ilusões que a gente colocou junto, seriam desejos nossos. E quando a gente separa tudo isso e vê só os fatos, né, a gente se torna mais objetivo na nossa análise das coisas, né? Buscar a reta visão, percebimento da realidade. O percebimento da realidade das coisas, né, ele precisa de imparcialidade. Eu não posso ter nenhuma preferência por nada. Não posso ter nenhum desejo de que uma coisa seja mais importante que outra, né? Eu tenho que olhar os dois fatores com a mesma imparcialidade, né? E também tem que ter uma visão ampla, né? Não ficar restrito a coisas localizadas, né? A meditação, né? Também através da meditação a gente cria esse canal, né? Nessa tranquilidade, cria esse canal com a nossa natureza superior através da nossa consciência, né? Então, enquanto a gente... E esse canal, ele faz com que esses influxos superiores conseguem ser trazidos até a nossa consciência. No início, enquanto a gente não tem acesso aos corpos superiores, né? Esses influxos acabam vindo na mente. Mas a mente é simplesmente um espelho que está refletindo essas intuições. Aquilo ali não são pensamentos, ela não cria as intuições. Ele só recebe num ponto em que eu tenho consciência, né? Acredito que na continuidade, quando a gente conseguir ter consciência no plano búdico ou no plano átmico, isso se modifique, né? A gente vai ter percepção direta no próprio corpo, que é a origem daquele fluxo. Importante nesse caminho consciente, né, é a gente estar sempre dando continuidade nele, né? Tá sempre buscando e persistindo e tentando diferente, né? Tentando com lucidez, com reflexão, para que a gente consiga compreender esses acontecimentos. Às vezes, quando a gente está dentro de uma desses momentos novos, né, difíceis, que a gente tem que dar uma nova resposta, a gente não consegue refletir dentro desse momento, né? Mas a gente consegue não fazer aquilo que é errado, né? Aquilo que a gente sabe que é errado, a gente não deve fazer. E depois que, como tudo, a Annie Besant diz que tudo passa, né? Tudo é temporário, né? Quando passa essa experiência, vem um momento em que parece que internamente está sendo digerida aquela situação. Então aquilo fica assim no estado que a gente não consegue refletir sobre aquilo, mas ele está em movimento de alguma maneira. E chega um ponto
em que ele termina esse processo e aí tu consegue ter clareza sobre o que aconteceu, porque nasceu uma coisa nova, né? No momento que a gente não deu vazão para aquilo que a gente sabia que não devia fazer, que é o nosso normal, né? Nosso pseudo-normal, no momento que a gente não deu vazão para aquilo, a gente criou um momento de mudança, de transformação. E esse momento de digestão, que eu chamei de digestão, ele é um momento em que internamente a consciência está conseguindo ir para um outro patamar. O que não é espiritualidade? Dentro da teosofia, né, tem algumas práticas que não são recomendadas, né? E que estão aí no mundo sendo oferecidas a todo momento, né? Não é recomendado a incorporação, né, mediúnica. A gente considera que a incorporação mediúnica, tu está cedendo o teu corpo para uma outra entidade, né? Então, tu deve fazer esse processo consciente, tu não precisa de outra entidade para fazer o teu processo de evolução espiritual, e tu deve controlar todos os teus veículos, tu deve integrar todos os teus veículos, né? Então não tem espaço para tu fornecer esse teu coisa para qualquer entidade que queira se incorporar. A Annie Besant, não, a Blavatsky tem um texto sobre mediunidade, né? E ela fala que todos nós temos mediunidade. E é verdade, né? Só que ela diz que, e ela foi confrontada, né, se o que ela tinha com os médios não era incorporação, né? E ela diz que não, que é um processo diferente, né? É um processo em que ela está dando esse espaço para uma entidade superior a ela e não inferior, né? Então, uma entidade desencarnada não é uma entidade superior que mereça esse sacrifício. Outra coisa que não deve ser usado são drogas, né? Geralmente, muita gente usa as drogas como um abertura para abrir a percepção dos níveis mais sutis, né? Como uma tentativa rápida de caminho espiritual, mas isso não é verdade. O caminho espiritual verdadeiro, ele vai, quando a gente retira aquilo que é negativo e grosseiro, ele vai abrindo energias que a gente tem que ser capaz de controlar. Não esse controle das energias que vai afetar o nosso emocional, o nosso mental, o nosso físico, né? Ele é muito importante, né? Esse controle que a gente tem que fazer. E a droga, ela abre um caminho que tu não tem. Primeiro, ele quebra a barreira que impede o acesso indevido a esses níveis superiores, principalmente os níveis astrais, né? E tu quebrando essas barreiras, tu pode se tornar um aeroporto de entidades astrais, né? A outra coisa seria tu perder o controle das energias. Tu não desenvolver o controle das energias, que se dá nesse avanço gradual, e tu tem energias que tu não consegue administrar. E aí elas podem pode levar até a loucura a pessoa, né? Esquizofrenia, diversas coisas, né? Outra coisa que também não é recomendada é magia negra, né? A magia negra, ela tenta impor na natureza uma coisa que não é natural, né? Eu tento obter da natureza coisas que eu não tenho direito. E ela perverte as leis da natureza. O caminho espiritual é um caminho que a gente obedece às leis da natureza, né? Então a magia negra, ela é um caminho de egoísmo e é um caminho totalmente contrário ao caminho espiritual. A Blavatsky, na chave da teosofia, então ela diz assim: controlar e conquistar o eu inferior através do eu superior. Purificar-se interiormente e moralmente. Não temer a ninguém e a nada, a não ser o tribunal da sua própria consciência. Nunca fazer uma coisa pela metade, isto é, se pensa que uma coisa é certa a fazer, que a faça aberta e corajosamente. E se errada, não fazê-la de forma alguma. É bem simples, parece simples, mas na vida
Eu selecionei alguns ensinamentos aqui do ocultismo, né? Que para nos dar assim, uma ideia assim, da variedade de coisas que esse lado que está oculto para nós ainda, né? Que o caminho espiritual trabalha tanto com as leis da natureza, né? Como com as leis espirituais, né? Então, muitas vezes elas não são claras para nós, não são visíveis para nós, né? Então, tanto os livros sagrados como os livros da teosofia, eles procuram trazer uma visão, né, de como a gente é influenciado pela natureza e dessas leis do caminho espiritual. Então, esse primeiro assim diz assim: os processos da natureza são atos de incessantes empréstimos e devoluções. Ou seja, quando a gente pensa que a gente vai se apropriar de uma coisa e vai ser nossa para sempre, não acontece, né? Porque os próprios processos da natureza, eles te dão e depois te tiram. Me ocorreu que talvez daqui venha essa ideia do dízimo, né? Não do dízimo das igrejas, dessas igrejas modernas que tiram até as calças dos crentes, né? Mas aquele dízimo anterior do tempo do Cristo, antigo, né? Que diz que uma parte daquilo que a gente recebe, a gente deve dar, né? Ou seja, é um reconhecimento de que mesmo que a gente tenha obtido aquilo por mérito, estamos ligados a tudo na natureza, né? A ação é para a purificação do coração. Então, quando a gente pensa que a gente é amoroso, quando a gente sente amor no coração, será que a gente consegue colocar isso na nossa ação ou ele só é sentido interiormente, né? Então, muitos textos falam que aquilo que é real é aquilo que a gente coloca em ação, né? Que vira uma ação a partir de nós, né? Então, nessa ação que a gente consegue perceber se a gente está conseguindo purificar esse nosso coração ou não. E mostra que a espiritualidade passa pelo coração, né? A ferida é o ponto onde a luz entra em você. Isso é uma frase do Rumi, né? O Rumi é maravilhoso. A dor é resultado da nossa resistência à mudança. Então, quando a gente sente dor, a gente tem ali, a gente que é um cientista da espiritualidade, né? A gente tem que olhar mais fundo e descobrir o que dói em nós, né? O que está desistindo e qual é a dificuldade, o que a gente está com dificuldade de abrir mão. Quem aponta um dedo tem 2 dedos apontados para si. Né? Então, quando a gente começa a olhar o erro do outro, a gente está apontando para a gente mesmo também. Quem trabalha para si mesmo está fadado ao sofrimento. Porque a vida, ela é troca, né? A vida é dar e receber, né? Então, quando a gente fica focado só em si mesmo, o sofrimento uma hora vai vir. E aqui São Francisco, né, de Assis, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se o ego não morre, a gente não consegue viver a vida verdadeira, né? A gente continua escravo dele e ele é difícil, é duro na queda, né? E aqui mostra as leis do caminho espiritual, né? Ele é um caminho que inverteu. Na vida material eu recebo, né? Na vida espiritual é quando eu dou que eu recebo. Por que o Natal é tão especial? Né? Porque nós todos estamos dando. Nós estamos pensando no outro, estamos dando, né? E dando para o outro, a gente se sente feliz. Está todo mundo feliz e essa felicidade cria um clima geral de felicidade, né? Então, terminando, a vida é o grande instrutor, é a grande manifestação da alma e a alma manifesta o Supremo. Então, mostra que na vida, né, nós estamos aqui para aprender, né? As experiências da vida são experiências que tentam nos unir àquilo que nós temos de mais elevado, né? Que a gente troca essa visão material por uma visão espiritual dentro da própria vida. E que a gente permita essa manifestação da alma, e a alma se manifestando, através da alma, a gente está manifestando a deidade. A deidade está se expressando,
para nós através da alma, e nós estamos expressando essa deidade no mundo, colocando essa deidade no mundo, operativamente, né? Então a vida olhada por esse olhar é uma coisa maravilhosa, né? Nós estamos construindo um paraíso na Terra, mas para isso a gente precisa que cada um de nós faça a sua parte. Então eu agradeço a todos.